Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica do nosso belíssimo Projeto Ampere. E hoje, na continuidade das nossas aulas teóricas, a gente vai começar a falar de um novo tema, a gente vai começar a falar a respeito de uma nova multiplicação, vamos dizer assim, uma nova forma de multiplicar vetores, que seria o produto vetorial. Beleza? O produto vetorial, ele é muito importante, assim como o produto escalar, vocês vão ver que eles são mais ou menos, basicamente, duas formas que a gente tem de multiplicar vetores. Cada um deles tem as suas propriedades, as suas aplicações. Então, já vamos entrar direto nesse assunto aqui, porque ele é um assunto bem legal, um assunto bem importante, e tem diversas aplicações na área de geometria analítica e vai ser muito utilizado de agora em diante. Vocês vão ver que ele vai aparecer bastante a partir das próximas aulas, beleza? Então vamos lá, começando aqui. Qual que é a motivação para a gente definir o nosso produto vetorial? A principal motivação é você encontrar uma forma de expressar um vetor normal. O que seria um vetor normal? Um vetor normal é um vetor perpendicular a outros vetores. Então vamos ver esse desenho aqui embaixo. Eu tenho os vetores U e V, certo? O meu vetor U aqui é definido pelos pontos A e B, e meu vetor V é definido pelos pontos A e C. O meu produto vetorial ele vai me dar uma forma muito simples de encontrar um vetor que é perpendicular a esses dois. No meu caso aqui seria esse vetor W, perpendicular tanto a U como a V. E por que isso é importante? Bom, se vocês perceberem, desde o começo da disciplina, quando a gente começou a falar a respeito de bases e tal, a nossa vida fica muito mais fácil se a base que a gente estiver trabalhando for uma base ortonormal, no caso ideal, mas ortogonal já é de grande ajuda. Uma base ortogonal é a base em que os três vetores da base são perpendiculares entre si, 2 a 2, certo? Então, se eu conseguir uma forma sistemática de encontrar um vetor que é normal a outros dois, que é perpendicular a outros dois, isso vai me ser uma forma muito simples de encontrar bases, vamos supor assim. Além de encontrar bases, como resolver problemas em que eu preciso extrapolar para uma outra dimensão. Então, eu tenho dois vetores aqui que estão presos nesse plano e eu quero um terceiro vetor que é fora desse plano. Basta eu realizar o produto vetorial, eu vou encontrar um vetor fora desse plano. Ele vai me, isso, na verdade, é um conceito que vocês vão ver mais em álgebra linear, vocês vão ter no segundo semestre. A noção de você expandir o seu espaço vetorial para uma dimensão a mais. O produto vetorial te dá uma forma de fazer isso. Beleza? Então, bom, o que seria... Vamos falar um pouquinho a respeito do vetor normal. Então vamos aqui, de novo, como eu falei. Vamos supor que eu tenho dois vetores U e V, quaisquer, e eles são LI, certo? Todo o nosso estudo vai ser baseado, a princípio, em vetores LI. A gente não quer que eles sejam paralelos um ao outro. Então, para dois vetores quaisquer, LI, sempre vai existir um vetor W não nulo, isso é muito importante, não nulo, ele não pode ser nulo, que é ortogonal tanto a U como a V. No meu caso, é esse desenho aqui embaixo. Então, eu tenho esse plano aqui, é o plano π, como eu chamo. Repare que esse π aqui, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, por que π? É uma noção que vocês vão ver quando a gente começar a falar a respeito de retas, as equações de reta e plano. É muito comum a gente chamar os planos de π, assim como a gente chama os pontos por letras maiúsculas, a gente chama os planos geralmente por letras gregas, e o π seria o representante do p. Então, p de plano, geralmente usa o π então para denotar o nome dos nossos planos. É só um nome mesmo, assim como a gente chama os nossos vetores de u e v, não tem nada a ver com o número π de fato, é simplesmente um nome que a gente dá para o plano. Então, eu tenho esses dois vetores aqui contidos nesse plano, eu consigo encontrar um vetor W que é perpendicular tanto a U como a V simultaneamente. E essa é a ideia do meu vetor normal. Então, repare que o meu vetor normal, a direção dele é única, certo? A direção dele é essa reta aqui, essa reta laranja. Ele não tem outra direção que ele possa assumir. Só que o módulo dele e o sentido podem variar. Porque repare que ele pode ser um vetor, por exemplo, grandão aqui para cima, com um módulo bem grande. Eu posso ter esse vetor W aqui. Eu posso ter um vetor W pequenininho com um módulo pequeno. Então, esse aqui também seria um vetor W, que também é perpendicular aos dois. Ou eu posso ter ele apontando para baixo. Então, ele teria a orientação trocada. Então, repare que o sentido do meu vetor W ele é fixado, ele é único. Só que o módulo e a direção desse vetor não são. O produto vetorial dá para a gente uma forma sistemática de a gente encontrar, definir um módulo e uma direção para o nosso vetor. Então, só definindo aqui de uma forma mais formal, a direção de W é definida unicamente, foi o que eu acabei de mencionar. Só que seu módulo e sentido não. O produto vetorial ele dá uma forma para a gente determinar esse W. E novamente, como o W é um vetor normal tanto a U como a V, simultaneamente, a gente pode dizer essa afirmação aqui, que o produto escalar entre eles é zero. Perfeito? Porque a gente sabe que o produto vetorial entre U e W é igual a zero, C e somente C, U é normal a W, certo? No caso, o vetor nulo é normal a qualquer outro vetor, por definição. Beleza? Então, vamos falar agora um pouquinho a respeito do produto vetorial. Qual é a definição dele? A gente define um vetor, o produto vetorial entre o W, ele vai ser denotado dessa forma aqui. Ele vai ser denotado como U, chapeuzinho, W, certo? Essa é uma forma da gente denotar ele. Perdão, W não, o chapeuzinho V. Outra forma da gente escrever a mesma coisa seria através desse xzinho aqui. Então, seria U, xzinho, V.
Essas duas representações aqui representam a mesma operação, representam a operação de produto vetorial, certo? A que eu vou estar usando nessa aula é essa aqui. Mas as duas são igualmente válidas. Eu vou usar essa aqui por uma questão de preferência mesmo, eu acho muito bonitinho usar xzinho ao invés desse til, mas as duas são válidas, as duas representam a mesma operação. Então vamos lá, a gente parte aqui, a gente tem duas definições distintas. A primeira delas é para caso u e v sejam LD, e a segunda caso elas sejam LI, que é realmente o que importa para a gente. Então, se os meus vetores u e v forem LD, eu vou definir que o meu produto vetorial é o vetor nulo. Então, se eu puder escrever o meu u, como um alfa v, isso aqui vai me implicar que o produto vetorial entre u e v é o vetor nulo, certo? Isso aqui é por definição mesmo. Agora, caso eles sejam LI, e eu tenha aqui o meu θ, aqui é o ângulo entre esses vetores, então, se eu tenho aqui o vetor u aqui, o vetor v aqui, certo? E o θ é esse ângulo aqui entre eles, eu tenho aqui, aqui eu tenho três itens, B1, B2 e B3. Cada um deles vai ser responsável por determinar uma coisa. O primeiro, ele vai determinar a direção, o segundo vai determinar o sentido e o terceiro vai determinar a norma. Então, o B1 aqui, ele fala, o vetor V é ortogonal ao u v. E isso é o que a gente está falando desde o começo da aula, é o primeiro princípio que a gente assumiu. Então, ele vai ser esse vetor aqui, W, que vai ser perpendicular tanto a V como a U simultaneamente. Beleza? Então, esse aqui é a direção do nosso vetor W. Vamos ver o seu sentido agora. Ele fala pra gente que u, v e o vetor V é uma base positiva. Então, agora, a gente vai precisar daquela noção de orientação de V3 que a gente falou na aula passada. Que fala que se eu tenho o meu vetor U, eu giro ele na direção de V, o meu dedão tem que estar apontando para cima, ele obedece a regra da mão direita. Isso é uma base positiva. Então, se eu estou aqui no meu caso, estou apontando para o meu U assim, e eu tenho que girar ele no sentido anti-horário para chegar na direção de V, o meu dedão tem que estar para cima. Então, o meu U vetor V tem que estar obrigatoriamente para cima. Então, aqui, essa é a direção. Essa é a direção do meu vetor U vetor V. Certo? Caso eu tivesse disposto ao contrário, caso eu tivesse aqui o meu vetor U, aqui o meu vetor V, eu ia estar com o meu U aqui, então eu ia ter que girar nesse sentido para encontrar o meu vetor V. Então, o meu dedão não poderia estar para cima, porque eu tenho que girar no sentido anti-horário. Então, repare, para a minha regra da mão direita valer, o meu W teria que estar apontando para baixo nesse caso. Meu vetor U vetor V teria que estar aqui para baixo. Certo? O vetor V. Essa aqui é a direção dele. Então, repare que essa segunda afirmação aqui permite para a gente definir qual que é a orientação do nosso vetor. E a gente escolhe a base positiva justamente para facilitar com o conceito de base ortogonal que eu falei para vocês. Porque a gente sempre quer trabalhar com bases que tenham a mesma orientação, geralmente. Então, se eu estou trabalhando com uma base positiva, eu quero que o vetor normal me permita uma forma de gerar outra base também positiva. Então, é por isso que a gente define ele como sendo dessa forma aqui, que o vetor V, U e V formem uma base positiva. E o terceiro aqui vai me dar a norma do meu vetor. A norma do meu vetor, o vetor V, vai ser dada por norma de U, norma de V, seno do ângulo entre eles. Lembra que lá no no produto escalar, era o produto escalar entre U e V, vou escrever aqui em cima, U escalar V, era dado por norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles, certo? Agora, a gente tem exatamente a mesma coisa, só que ao invés de a gente aplicar o cosseno, a gente vai aplicar o seno. Ou seja, isso é uma forma de a gente ver como esses vetores tendem a ser ortogonais, certo? Como eles tendem a ser ortogonais, porque se eu tenho esse caso aqui, por exemplo, em que eu tenho o meu U aqui embaixo e meu V aqui em cima, se eu tenho o meu ângulo θ aqui, nesse caso, o meu θ, esse ângulo, ele se aproxima de 90 graus, então isso aqui vai tender a ser grande, certo? Porque o meu seno é máximo no 90 graus. Agora, caso eu tenha que eles são quase paralelos, caso eu tenha esse caso aqui, por exemplo, se eu tenho o meu U aqui e o meu V aqui, se eu tenho o meu ângulo θ aqui, repare que o meu seno de θ aqui vai ser menor, vai ser muito pequeno. Então, isso vai diminuir o módulo do meu vetor V. Então, assim como o produto escalar, a gente tinha uma noção de ver quão paralelos, vamos dizer assim, são dois vetores, quanto mais próximos eles forem de ser LD, maior vai ser o meu produto escalar. O meu produto vetorial é ao contrário. Maior eles vão ser, quanto mais perto eles forem de ser ortogonais entre si, certo? É isso que esse meu seno aqui, esse é o papel do meu seno de θ. Maravilha? Então, essa é a definição. Isso aqui vai definir para a gente de forma única o nosso vetor W dado pelo produto vetorial entre U e V. E agora a gente vai começar a explorar algumas propriedades, algumas relações que a gente consegue observar a partir dessa definição. Então, a primeira delas é que o meu produto vetorial entre U e V vai ser zero se e somente se
os meus vetores, aqui eu escrevi errado, não era para ter esse xzinho, perdão. Aqui era para ser o meu conjunto, opa, esqueci de selecionar errado aqui, beleza. Se o meu conjunto de vetores U e V for LD, isso é a única forma de um produto vetorial ser zero. Então isso fornece para a gente mais uma forma de a gente ver se dois vetores são LD. Basta fazer o produto vetorial entre eles, se esse produto vetorial for zero, obrigatoriamente os vetores são LD, certo? Então isso aqui parte da definição mesmo. Porque repare que se eles são LI, então o módulo do meu vetor ele vai ser sempre módulo de U, módulo de V e seno de θ. E como eles não são linearmente dependentes, o meu θ vai ser obrigatoriamente diferente de 0 ou 180 graus. Então esse seno nunca vai dar zero. Então a única forma do meu produto vetorial valer zero é se os meus vetores U e V forem LD. Certo? Aqui é o que eu mencionei, B1, B2 e B3 vão determinar o meu vetor W unicamente, certo? Porque o primeiro deles eu me defini o sentido, o segundo a orientação e o terceiro o módulo. E por fim, aqui uma curiosidade a respeito da norma entre o produto vetorial é que ela corresponde à área do paralelogramo determinado por U e V. Então vamos ver o que isso significa. Vamos supor que eu tenho, deixa eu selecionar essa opção aqui. Vou desenhar aqui os meus vetores U e V. E vamos desenhar aqui também o paralelogramo determinado por eles, como se eu quisesse fazer, por exemplo, a soma entre U e V. Então, eu tenho aqui o meu vetor U, aqui embaixo. Opa, esqueci de mudar aqui. Perfeito. Eu tenho o meu vetor U aqui. Eu tenho o meu vetor V aqui. E aqui eu tenho o meu ângulo θ, certo? Então, aqui é o meu vetor U, de novo. É o meu vetor U transladado. E aqui é o meu vetor V transladado. O que seria a área desse paralelogramo? A área, que eu vou chamar aqui de A, a área seria base vezes altura, certo? É assim que a gente determina a área de qualquer paralelogramo. Qual que é a altura desse paralelogramo? Seria, opa, esqueci de selecionar isso aqui. Seria essa reta aqui, certo? Essa reta aqui vai ser a que eu vou chamar de altura, vou chamar ela de H. Então, seria base vezes H. O que é a minha base? A minha base é a norma de U. Então, isso aqui seria norma de U vezes H. Só que o que é meu H? Repare que o meu H ele pode ser escrito, ele é o cateto oposto ao meu ângulo θ com hipotenusa V. Então eu posso escrever aqui que o meu V ele pode ser escrito como o meu V vezes o seno de θ. Escrever o módulo de V vezes seno de θ. Isso aqui vai me dar exatamente o H, certo? Porque eu estou pegando esse ângulo aqui, esse vetor aqui e projetando aqui. Estou projetando, pegando a componente oposta, estou pegando a componente do seno. Então, eu posso escrever esse H aqui como sendo o módulo de V seno θ. Então, isso aqui vai me dar módulo de U, módulo de V, seno de θ, que está exatamente de acordo com a nossa definição aqui atrás. Então, eu concluo que o produto vetorial entre U e V, o módulo dele, corresponde à área do paralelogramo, seria essa área aqui, determinado por U e V. Perfeito? Então, aqui a gente tem agora uma forma mais simples, vamos dizer assim, de computar esse produto vetorial. Porque repare que aqui eu não tenho uma forma muito sistemática, vamos dizer assim, de encontrar a direção do meu vetor W. Eu sei que ele é um vetor que é normal aos dois, mas eu não consigo uma forma muito simples de determinar essa orientação, de escrever essa orientação na minha base, vamos dizer assim. Então, essa nova forma que eu vou falar agora, ela fornece pra gente exatamente isso. Uma nova forma de a gente encontrar o produto vetorial, que vai fornecer o mesmo resultado, só que ele fornece uma forma sistemática de a gente escrever esse produto vetorial em uma base. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma base B qualquer, dada por IJK. E essa é uma base ortonormal, certo? Isso é uma palavra muito importante, positiva. Isso aqui é muito importante. Essa definição que eu vou dar aqui embaixo só vale para a base ortonormal positiva, certo? Então, vamos supor que eu tenho meu vetor U, escrito como A1, B1 e C1, na minha base B, e meu vetor V, escrito como A2, B2, C2, também na minha base B. Então, eu posso escrever o produto vetorial entre U e V através desse determinante aqui, certo? Eu tenho um determinante em que a primeira linha do determinante são as coordenadas da minha base, certo? São os meus vetores da base. A minha segunda linha são as coordenadas do meu vetor U, escrito na base B, e a minha terceira linha são as coordenadas do meu vetor V, escrito na minha base B. Então, eu expandindo esse determinante aqui, eu encontro o meu produto vetorial entre U e V. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui, só para a gente ver mais ou menos o que seria o nosso resultado. Então, esse determinante aqui daria o quê? Essa linha aqui. Então, vamos ver primeiro a componente I do nosso vetor. Seria B1 vezes C2, B1, C2. Opa, deixa eu apagar essa linha aqui. Seria B1 vezes C2, B1, C2, menos, voltando, B2, C1.
menos B2C1. Isso na direção I. Direção J agora seria C1 vezes A2, C1 A2, menos, voltando, C2 A1. C2 A1 na direção J. Mais, por fim, na minha direção K, seria A1 B2, menos, voltando aqui, A2 B1. Isso aqui na direção K. Então, o vetor V, ele pode ser escrito na minha base B como sendo B1C2 menos B2C1 na primeira componente, C1A2 menos C2A1 na segunda componente e A1B2 menos A2B1 na terceira componente, tudo isso na minha base B. Então, essa aqui é uma forma de eu representar numericamente, vamos dizer assim, o meu produto vetorial em uma base. Certo? Então, agora a gente tem que pensar por que isso faz sentido. Por que faz sentido eu ter essa definição aqui. Eu não vou estar demonstrando formalmente por que essas três definições aqui batem exatamente com esse determinante, mas eu vou dar uma intuição para vocês de por que isso faz sentido. E aí, se vocês realmente quiserem, vocês podem continuar os meus passos, vamos dizer assim, e chegar no resultado. Não é nada muito complicado, não é nada de outro mundo. Então, vamos lá. O primeiro deles, a gente tem que ver se essa definição vale para quando o e v são LD. Então, se o IV for em LD, a gente vai ter esse determinante. E repare que a minha segunda linha vai ser um múltiplo da minha primeira linha, certo? Isso aqui vai ser um alfa A1 vezes um beta B1 mais um gama C1, certo? Isso aqui seria uma combinação linear disso aqui. Repare que se eu tenho duas linhas do determinante que são combinação linear, elas são múltiplas, então o meu determinante obrigatoriamente vai me dar zero. Certo? Então, essas duas linhas aqui vão fazer com que o meu determinante dê zero. Então, eu vou ter como saída exatamente o vetor nulo. Então, isso faz sentido para a nossa definição de caso U e V sejam LD. Agora, caso eles não sejam, eu preciso ver se o meu vetor aqui, esse vetor aqui, é normal tanto a U como a V. E para isso, basta eu fazer o meu produto escalar entre U, por exemplo, e o vetor V. Eu vou fazer só para o caso do U, porque o V é praticamente análogo. Eu imagino que não precise vai ficar muito tempo fazendo isso. Então, isso aqui seria a coordenada de U de x vezes a coordenada em U vetor V de x. Então, isso aqui seria A1. Deixa eu escrever isso aqui fora, antes do parênteses. Isso aqui seria A1 que multiplica B1C2 menos B2C1. Certo? Coordenada de x de U vezes a coordenada de x de U vetor V. Mais B1 vezes a coordenada em y aqui, que seria C1A2 menos C2A1. Mais a coordenada em z seria C1 vezes A1B2 menos A2B1. O que isso aqui vai dar pra gente, então? Isso aqui vai dar A1B1C2 menos A1B2C1 mais B1C1A2 menos B1C2A1 mais C1A2 A1B2 menos C1A2B1, certo? Simplesmente multipliquei aqui, distribuí cada um dos termos para dentro desses parênteses. E vamos observar aqui o que acontece. Eu tenho A1, B1, C2 aqui. Vamos ver se eu tenho em algum outro lugar que eu tenho isso. A1, B1, C2, certo? A1, B1, C2 que é sinal negativo. Então você vai cancelar você. Agora aqui, eu tenho B1, C1, A2. Aonde eu tenho isso de novo? B1, C1, A2 negativo aqui. Então você vai cancelar você. E por fim, eu tenho aqui C1, A1, B2. E aqui eu tenho menos C1, A1, B2. Então vocês também se cancelam. Certo? Então eu chego na conclusão de que o produto escalar entre U e o vetor V vai me dar zero. Desse modo, os vetores são perpendiculares entre si. E se você quiser, você pode simplesmente fazer o mesmo caminho para V. Seria V produto escalar com o vetor V. E você vai ver que você também vai chegar no vetor nulo. Isso aqui também, não no vetor nulo, desculpa, no número zero. Porque o meu produto escalar é um número. Então você vai obter zero e vai mostrar então que o meu produto vetorial entre U e V é normal tanto a U como a V simultaneamente. Isso é um detalhe muito interessante, inclusive. Isso que eu acabei de falar foi um erro, um equívoco. O produto vetorial ele vai te retornar sempre um vetor, certo? Então eu expando esse determinante aqui, o que eu obtenho é esse vetor. O meu produto escalar ele me retorna sempre um número. Então é importante não confundir isso.
sempre que eu falar de produto vetorial, a saída é um vetor. Sempre que eu falar de produto escalar, a minha saída é um escalar, é um número. Perfeito? Isso é algo muito importante que não deve ser confundido. Beleza? Então, vamos lá. A próxima coisa que a gente tem que mostrar é que a nossa base, se eu pegar uma base aqui definida como U, V e U vetor V, essa base aqui tem que ser uma base positiva. Então, para eu fazer isso, eu preciso pegar a matriz de mudança de base, por exemplo. Vou chamar essa base aqui de E, já que eu chamei aquela base de B lá atrás. Vou chamar essa base aqui de E. Basta eu pegar a minha matriz de mudança de base, de E para B, e expandir e ver o determinante aqui, se ele é maior que 0 ou menor que 0. Se ele for maior que 0, eu vou obter que esse resultado aqui está certo? Porque essa base aqui vai ser positiva. E para eu fazer isso, simplesmente eu escrever as coordenadas aqui. Então, eu seria escrever A1, B1, C1, aqui A2, B2, C2, e aqui, como terceira linha, terceira coluna, escrever as coordenadas aqui do meu vetor, o vetor B. Seria essa aqui. Então, você pode simplesmente fazer isso, expandir esse determinante. Então, esse aqui seria o meu por exemplo, vou escrever aqui os termos, só para... Isso aqui seria B1C2 menos B2C1, B1C2 menos B2C1. E você pode fazer a mesma coisa aqui para todos os outros termos, para os outros dois termos, expandir esse determinante e você vai ver que isso aqui vai dar algo maior que 0. Certo? Eu não vou fazer aqui porque vai tomar bastante tempo e eu quero aproveitar essa aula para poder falar de outras propriedades. Então, eu não vou estar realizando esse determinante aqui com vocês, mas vocês conseguem realizar também de uma forma bem tranquila. Beleza? E aí vocês vão ver, então, que essa base aqui também é positiva. Se B é positiva, então essa base E gerada também é positiva. Isso está de acordo com a definição 2. Agora, para a definição 3, a gente tem que mostrar que isso aqui, esse vetor aqui, é igual a norma dele é igual à norma que a gente definiu aqui atrás, que seria essa aqui, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que mostrar que a norma de U vetor V, isso aqui seria, eu vou fazer a norma quadrada, esse aqui seria a norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo entre eles, certo? Simplesmente eu levei todos os componentes ao quadrado. Então, agora a gente pode reparar que o seno ao quadrado, ele pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado, certo? Do mesmo ângulo, pela relação fundamental da trigonometria. Então, isso aqui vai dar norma de U, norma de V, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Só que o cosseno de θ é o ângulo entre os meus... O θ é o ângulo entre os meus vetores. Então, eu sei que o produto escalar entre U e V, ele é dado por módulo de U. Vou fazer o módulo disso aqui. O meu produto escalar entre U e V ao quadrado. Isso aqui é a norma de U ao quadrado. Norma de V ao quadrado. Cosseno ao quadrado do meu ângulo θ. Certo? Então, eu posso dividir aqui por norma de U, norma de V. Norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado. E cortar aqui. E eu vou ter apenas o meu cosseno ao quadrado de θ. Então, eu posso reescrever o meu cosseno ao quadrado de θ como sendo, isso aqui vai me dar norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, faltou um quadrado aqui, que multiplica 1 menos, o meu cosseno de θ, ele pode ser escrito como produto escalar entre U e V ao quadrado, dividido por norma de U, norma de V. Certo? Essas duas normas ao quadrado aqui, que seria esse quadrado aqui. Fecha esse parênteses. E distribuindo isso aqui, então, isso aqui eu vou obter que vai ser, vou escrever aqui embaixo, a minha norma ao quadrado de U vetor V. Isso aqui seria norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, menos o produto escalar entre U e V ao quadrado. Certo? Porque seria esse 1 aqui, vai simplesmente me dar isso aqui, que é esse primeiro termo. E esse segundo termo aqui seria o produto escalar entre U e V ao quadrado, dividido pelas normas dos vetores ao quadrado, que vai cancelar exatamente com esse termo aqui. Então, eu vou obter isso aqui. O produto escalar, a gente sabe fazer. A gente sabe que o produto escalar entre U e V, isso aqui vai dar pra gente A1B1, perdão, A1A2, mais B1B2, mais C1C2. A gente teria que levar isso ao quadrado, e isso vai me dar o produto escalar entre U e V ao quadrado. E aí basta a gente fazer agora a norma quadrada de cada desses vetores e subtrair isso aqui. E vocês vão ver que o que a gente vai obter vai ser exatamente o módulo desse vetor aqui, certo? Vocês vão ver que se você pegar o módulo disso aqui e elevar ao quadrado, vai dar exatamente esse resultado aqui, certo? De você expandir
as normas e o produto escalar. Vocês vão ver que vocês vão chegar na mesma coisa. De novo, eu não vou fazer, porque é bastante continha até. Então eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem comprovar, é simplesmente vocês realizarem essas contas, calcular essa norma aqui, essa norma aqui e calcular esse quadrado. Vocês vão ver que isso aqui vai dar exatamente igual à norma desse vetor aqui. Beleza? E agora, então, definidas essas curiosidades, vamos falar de algumas propriedades. A primeira delas é que o meu produto vetorial ele é anticomutativo, o que significa que ele é comutativo com um sinal de menos. Então, se eu fizer o produto vetorial entre U e V, é a mesma coisa que eu fazer menos o produto vetorial entre V e U. Por que isso faz sentido? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, o meu vetor, vou desenhar um pouquinho mais para cá, meu vetor U aqui, meu vetor V, meu U está aqui e meu V está aqui. A hora que eu fizer esse produto vetorial, isso aqui, partindo daqui vindo para cá, vai me dar um vetor W que está para cima, certo? Nessa direção aqui. Agora, se eu fizer o produto vetorial entre V e U, então aqui seria o meu U vetor V. Ele está para cima. Agora, se eu fizer o produto vetorial entre V e U, eu tenho que partir do V vir para o U. Então, o resultado do meu produto vetorial apontaria para baixo, estaria aqui. Então, isso aqui seria o meu V vetor U. Então, repare que eles possuem a mesma direção e mesmo módulo, só que o sentido deles é trocado. E então daí que vem esse sinal de menos, certo? A segunda curiosidade é que você consegue sempre tirar escalares para fora, ele é um operador linear. Então, se eu fizer U produto vetorial com lambda V, é a mesma coisa que eu fazer lambda U produto vetorial com V, que é a mesma coisa que eu fazer lambda vezes o produto vetorial entre U e V. Então, tá aí outra propriedade também que vocês podem... Isso aqui vocês podem demonstrar se vocês quiserem usando o determinante. A propriedade do determinante que eu mostrei aqui atrás. Vocês podem expandir esse determinante aqui, colocar um lambda aqui, lambda aqui e lambda aqui. Vocês podem simplesmente tirar esse lambda do determinante, certo? Da propriedade dos determinantes. Então, esse aqui vai dar lambda vezes o produto vetorial. E por fim, a terceira propriedade vai me falar que o produto vetorial de U por uma soma, eu posso fazer a soma dos produtos vetoriais. Então, U produto vetorial com V mais W é a mesma coisa que fazer U vetor V mais U vetor W, certo? E isso também decorre aqui da propriedade do determinante aqui atrás. Se você criar um novo W aqui, por exemplo, escrito como A3, B3, C3, e você colocar ele aqui, se você fizer, por exemplo, isso aqui seria o meu V, se eu fizer V mais W, então seria A2 mais A3, B2 mais B3 e C2 mais C3, vocês vão ver que isso aqui vai ser exatamente igual a eu fazer esse determinante mais o determinante, que seria isso aqui, é o meu U vetor V, mais U vetor V, seria a mesma coisa que eu fazer o determinante U vetor W e somar, vai dar a mesma coisa, certo? Também decorre desse determinante. Então, essas são três propriedades muito interessantes que podem ajudar vocês em algum caso, algum exercício. Por exemplo, vocês têm que fazer o produto vetorial de um vetor por uma soma de outros dois, você sabe que você pode simplesmente abrir entre dois vetores separados. Perfeito? Agora, outras propriedades que muito interessantes, e também eu não vou demonstrar porque não vem ao caso, é bastante chata. Esse aqui eu vou mais mencionar mesmo critério de completude, para essa ficar mais completinha, é que você consegue transformar produtos vetoriais em produtos escalares. Então vamos supor aqui que eu tenho três vetores quaisquer não nulos, certo? Porque eu não quero que eles sejam nulos, U, V e W, e eu posso escrever, se eu quiser computar o produto vetorial entre U e V e multiplicar isso, fazer o produto vetorial dessa resposta por W, posso escrever isso em termos de produtos escalares. Então, esse vetor aqui, ele vai ser uma combinação linear de U e V, que é algo muito interessante. Porque isso aqui tem que ser normal a W, certo? Esse último produto vetorial, ele tem que ser normal a W. Então, ele tem que ser necessariamente escrito como uma combinação linear de U e V. Ele não pode ser escrito como combinação linear de W, porque ele é normal a W, certo? Então, essa aqui é uma forma de você computar isso. E a mesma coisa vale caso você faça U vetor com V e W. Repare que aqui de novo eu só tenho as componentes V e W, porque esse resultado aqui tem que ser normal a U, certo? Então, tá aí uma forma de vocês calcularem produtos vetoriais contínuos não, produtos vetoriais iterados em forma de produtos escalares, certo? Porque geralmente computar produto escalar é muito mais fácil do que computar produto vetorial, porque você pode simplesmente fazer a soma das coordenadas dos produtos das coordenadas ao invés de ter que expandir aquele determinante. Beleza? E utilizando essas propriedades, vocês conseguem mostrar algo muito interessante, que é a identidade de Jacobi. Simplesmente partindo disso aqui, você consegue chegar aqui, U vetor V, vetor W, mais V vetor W, vetor U, mais W vetor U, vetor V, é igual a zero. E isso vale para quaisquer vetores U, V e W. Isso que é muito interessante. E não é igual a zero, é igual ao vetor nulo, mas, enfim, o vetor nulo é o zero dos vetores, vamos dizer assim. Então, essa é uma propriedade muito interessante, denominada propriedade identidade de Jacobi.
e você consegue mostrar ela simplesmente utilizando essa primeira propriedade aqui, certo? Primeira relação. Você substitui, vai substituindo aqui o vetor v, vetor w, depois faz v, vetor w, isso aqui, vetor u, vai pegar esse resultado, e depois faz a mesma coisa para w, vetor u, isso aqui, vetor v. Isso aqui vai te dar uma outra coisa aqui, isso aqui vai te dar uma coisa aqui. Você soma essas três e você vai ver que você vai ter como resultado o vetor nulo. Certo? Então agora, para finalizar essa aula, eu vou falar de algo que foi basicamente o que motivou toda essa aula, toda a definição de produto vetorial, que é a noção de base. Você consegue gerar qualquer base ortonormal, você consegue gerar uma base ortonormal dada por aqui IJK, que eu escolhi nesse caso, você consegue gerar ela partindo de dois vetores U e V quaisquer, sendo, obviamente, U e V LI. Então, se você pegar dois vetores U e V LI quaisquer, você consegue gerar uma base ortonormal facilmente. Então, repare que aqui eu estou sempre dividindo pela norma. Então, se aqui eu tenho U, aqui eu divido pela norma de U. Aqui eu tenho U vetor V, depois vetor U, eu estou dividindo por norma de U vetor V, vetor U. Isso eu estou fazendo só para garantir que os meus vetores sejam unitários, certo? Para que a minha base seja ortonormal. Mas o que importa em si é simplesmente a direção. Eu preciso mostrar que essas direções aqui são perpendiculares. Então, caso eu mostre isso, eu mostro que a minha base, gerada por esses três vetores, é ortonormal, certo? Porque eu estou simplesmente dividindo os vetores pelas normas, então eles obrigatoriamente serão também unitários. Então, vamos pensar aqui dois vetores U e V. Eu tenho um vetor U aqui, um vetor V aqui. Um vetor aqui, um vetor V aqui. E eu quero gerar uma base ortonormal partindo deles. Então, eu simplesmente defino o meu vetor Izinho como sendo um vetor unitário na direção de U. Então, ele seria, por exemplo, esse vetor aqui, certo? Vetor unitário na direção de U. Opa, aqui. Esse aqui seria o meu Izinho, certo? Agora, o meu vetor K. O meu vetor K ele é mais fácil de conceber com base no que a gente falou na aula de hoje. Então, ele é simplesmente o produto vetorial entre U e V dividido pela norma desse produto vetorial. Então, ele seria esse vetor aqui, certo? Vetor K. E ele é unitário também porque eu estou fazendo o vetor dividido pela norma dele. Então, eu tenho certeza que esses dois vetores aqui são perpendiculares porque eu estou tomando o produto vetorial entre U e V. Então, eu sei que isso aqui é normal a U. Então, faz sentido esse ângulo aqui ser de 90 graus. Agora, o vetor J é um vetor que a gente precisa pensar um pouquinho mais para entender porque ele faz sentido. Porque o que ele é? Ele é o produto vetorial entre U e V. Então, ele seria esse meu vetor K aqui, certo? Vamos supor, ele seria na direção de K. Então, ele seria esse vetor aqui, vamos escrever assim. Esse aqui seria o meu U vetor V. Vamos por assim. E eu vou fazer esse vetor aqui, produto vetorial com U. Então, seria eu pegar esse vetor aqui. Então, eu pegar o meu vetor U vetor V aqui, girar na direção de U, e eu vou ter algo normal. Então, eu teria algo entrando aqui na minha lousa. Esse aqui seria o meu vetor U vetor V. U vetor V. Opa, U vetor V. Vetor U. Certo? Essa aqui é a direção desse meu vetor. E então, repare que ele é perpendicular tanto ao U vetor V, que seria o meu K, seria a direção do meu K, como perpendicular também ao meu vetor U, porque eu estou fazendo o produto vetorial entre U e o vetor V. Então, esse aqui é obrigatoriamente normal tanto a U como ao vetor V. Então, eu consigo definir aqui a segunda componente do meu vetor. Então, eu sei que esses três vetores aqui são normais 2 a 2. Então, deixa eu só escrever eles aqui na frente de novo. Eu teria aqui em laranjinha o meu vetor I vindo para cá. Eu teria em verdinho o meu vetor J vindo para cá. E eu teria aqui o meu vetor K subindo, certo? Esse aqui seria o meu vetor K. E pelas propriedades do produto vetorial, eu sei que esses vetores são todos 2 a 2 ortogonais. Então, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. E eu garanto que eles são todos unitários, justamente pelo que eu mencionei já, que eu estou sempre dividindo pela norma. Então, é basicamente isso. Isso me dá uma forma sistemática de obter uma base ortonormal partindo apenas de dois vetores quaisquer, contanto que eles sejam LI. Perfeito? Então, isso conclui basicamente as coisas que eu queria mencionar a respeito do produto vetorial. Vocês vão criar uma operação muito importante, que vai ser aplicada diversas vezes, em diversos exercícios, diversos problemas, de agora em diante. Essa propriedade de você conseguir gerar um vetor normal a outros dois, vocês vão ver que é super importante e tem muitas mesmo aplicações. Fora até do escopo de geometria analítica, em matérias que vocês vão cursar mais pra frente, vocês vão ver que o produto vetorial vai continuar aparecendo. Então, é basicamente isso. Eu espero que essa aula teórica tenha ajudado vocês a compreender um pouco da teoria por trás disso. A gente, como sempre, vai ter aula de exercício também a respeito desse tópico, para que você possa treinar.
E no mais é basicamente isso. Eu agradeço imensamente pela atenção, espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula. Obrigado.